Olá, seja muito bem-vindo. Pronto para mais uma viagem ao desconhecido? Antes de começar, ficaria feliz de saber de onde está assistindo e a que horas. Agora se acomode, coloque o fone e tente não ser dominado pelo medo. Olha, eu nunca fui de acreditar muito nessas histórias de fantasmas, sabe? Eu sempre pensei que eram só invenções da internet ou filmes de terror para nos dar sustos. Mas o que aconteceu comigo me fez rever tudo. Meus pais e eu nos mudamos recentemente para uma casa enorme e meio isolada no campo da Califórnia. Ela ficava a uns 2 quilômetros de distância da estrada principal, cercada por árvores, o que já dava um clima meio esquisito. Como eu era o aluno novo na escola, levei um tempo para me enturmar. Então meu único amigo por lá era o Jack. Ele morava na cidade. Então nossas interações eram quase sempre virtuais. A mudança foi feita às pressas, e eu não tive tempo de questionar ou procurar saber sobre os antigos donos ou a história da casa. Para mim, era só um lugar novo, um pouco velho e cheio de móveis grandes. Uma tarde, meus pais precisaram sair para visitar minha avó que estava no hospital. Me senti meio solitário. A casa ficou silenciosa demais e aproveitei para ligar para o Jack no Zoom para jogarmos videogame um pouco. Passamos umas 2 horas gritando e rindo até que ele teve que desconectar para ir jantar. Eu estava prestes a fechar o meu laptop quando a tela começou a piscar de um jeito estranho, cheio de falhas, e o Zoom do nada reconectou. Era uma chamada de vídeo de um contato desconhecido, e a câmera da outra pessoa estava desligada, só aparecia um ícone escuro. De repente, ouvi um sussurro bem baixinho, quase inaudível, uma voz feminina que parecia estar muito assustada. Ela se identificou como Cida, e o que ela me disse em seguida me deixou completamente paralisado. Ouvir aquela voz fraca e assustada me pedindo ajuda me fez gelar. A Cida disse, com a respiração ofegante, que um homem havia invadido a casa dela, que ele estava com uma faca e que ela tinha se escondido. A voz parecia genuinamente aterrorizada. E eu, um adolescente sozinho numa casa no meio do nada, não soube como reagir de imediato. Eu perguntei onde ela estava escondida, e ela sussurrou de volta que estava trancada no armário do quarto dela, no andar de cima. Na minha cabeça, isso tudo era muito bizarro. Eu mal tinha tempo de processar a situação. Tentei manter a calma, perguntei se ela tinha conseguido ligar para a polícia, mas ela apenas me enviou uma mensagem de texto pelo chat do Zoom, dizendo que não conseguia, que o sinal estava ruim. Enquanto eu pensava no que fazer, a Cida me mandou uma nova mensagem, algo que me fez sentir um calafrio que percorreu toda a minha espinha. A localização dela. Eu cliquei no link e o endereço que apareceu na tela do meu laptop era exatamente o mesmo da casa em que eu estava. Não podia ser uma coincidência. Eu reli o endereço umas 3 vezes, tentando encontrar algum erro, mas era o número exato, o nome da rua, tudo. O coração começou a bater forte no meu peito, um ritmo frenético. O que diabos estava acontecendo? Eu estava em uma chamada de vídeo com uma garota que dizia estar sendo atacada, e ela estava na minha casa. A única diferença é que ela estava no andar de cima, mas eu estava no meu quarto, no andar de cima, e o armário estava bem ali, na minha frente. Naquele momento, não havia mais lógica ou razão na minha cabeça, só um pânico crescente. A Cida continuou digitando freneticamente no chat. Cada nova mensagem era um golpe no meu estômago. Ela disse que tinha ouvido passos, que o homem estava no quarto dela, que ele estava se aproximando do armário. Eu estava sentado na cadeira da escrivaninha, de frente para a tela, mas meus olhos estavam fixos no armário fechado do meu quarto. Era um armário grande, de madeira escura, com portas duplas. Lembro de tentar respirar fundo,
mas meus pulmões pareciam ter esquecido como se fazia. Eu me levantei devagar, sentindo o assoalho ranger sob meus tênis, e comecei a caminhar em direção ao armário. A cada passo lento e incerto que eu dava, eu podia ler as palavras dela na tela. Ele está aqui, ele vai me encontrar, me ajuda. Era um apelo desesperado, e a voz, que eu ainda podia ouvir sussurrando baixinho através dos alto-falantes, parecia estar se tornando mais próxima, mais urgente. Ela parou de escrever por um momento e eu parei também, a mão já estendida para a porta de madeira. Tive a sensação esmagadora de que ela estava ali, do outro lado daquela porta, presa e apavorada. O silêncio que se seguiu foi quase pior do que o pânico. Eu estava pronto para abrir. Eu estava a menos de 1 metro do armário, sentindo um medo gelado na ponta dos dedos. A voz da Cida voltou, um sussurro agudo e distorcido que parecia vir de dentro da própria madeira. Ele está me vendo, ela disse, e o tom era de terror puro. Isso me deu uma descarga de adrenalina. Não pensei 2 vezes. Agarrei o puxador da porta do armário e puxei com toda a força que tinha. A porta se abriu de repente, batendo contra a parede com um estrondo alto, mas o armário estava completamente vazio. Não havia nada ali além das minhas roupas penduradas e algumas caixas. Eu dei um passo para trás, confuso e desorientado, olhando para o interior escuro, tentando entender. Se ela estava ali, para onde ela tinha ido? Voltei correndo para o laptop. Na tela do Zoom, o nome Cida estava piscando, indicando que ela tinha desconectado a chamada imediatamente, exatamente no momento em que eu abri a porta. A sala de reunião virtual sumiu e o meu laptop voltou para a tela inicial, como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei ali, ofegante, olhando o reflexo do meu rosto assustado no vidro escuro da tela. Ainda que o armário estivesse vazio e a chamada tivesse caído, a sensação de que havia alguém ali me observando não desapareceu. Olhei ao redor do quarto, para as sombras que a luz fraca da noite criava, e juro que tive a impressão de ver um vulto muito rápido sumir perto da janela. Eu não consegui ficar mais ali. Saí do meu quarto e fui para a sala de estar. Liguei todas as luzes da casa e fiquei esperando meus pais chegarem, o coração ainda disparado. Fiquei revendo mentalmente cada detalhe. A voz desesperada, o endereço idêntico, a desconexão abrupta. Não era uma pegadinha. O medo dela era real demais. Quando meus pais finalmente chegaram em casa, horas depois, eu não contei a eles. Achei que eles iriam dizer que eu tinha sonhado ou que era só o efeito dos videogames. Tentei seguir a rotina normalmente no dia seguinte, mas a imagem daquele armário vazio e a voz da Cida ficaram gravadas na minha mente. A casa, antes apenas silenciosa, agora parecia ter uma presença. No dia seguinte, meu pai teve que sair para resolver um assunto na cidade e demorou mais do que o esperado. Quando ele voltou, ele parecia sério e perturbado. Ele me chamou na cozinha e disse que tinha conversado com o xerife local sobre alguns detalhes da mudança e os documentos da casa, e que o xerife tinha comentado uma história que havia acontecido na casa meses antes. O xerife falou sobre uma família que morou ali antes de nós. Foi então que ele me contou o que aconteceu ali, apenas algumas semanas antes da nossa família se mudar. Um homem tinha invadido a casa para roubar enquanto os pais estavam fora. Eles tinham uma filha e o ladrão a encontrou escondida no armário do quarto dela, no andar de cima. Ele a assassinou brutalmente ali mesmo. O nome da garota era Cida. Fiquei sem ar. As palavras do meu pai trouxeram uma clareza horrível e definitiva para o que eu tinha vivido na noite anterior. Não era uma pegadinha, nem um sonho. A Cida que me ligou pelo Zoom era a mesma Cida que havia sido assassinada naquele armário. A chamada de vídeo, cheia de falhas, a localização idêntica, o sussurro de terror e o pânico dela pedindo ajuda.
tudo era a repetição de um momento traumático que ficou preso ali, naquela casa. Eu não tinha ajudado uma garota viva. Eu tinha testemunhado um momento final de desespero de um espírito preso ao lugar. Contar para o meu pai sobre a chamada de Zoom foi difícil, mas ele percebeu a seriedade da situação pela minha reação. Ele até tentou dizer que eu tinha imaginado, mas o peso da história do xerife estava na sala com a gente. Eu sabia o que era real. A família se mudou daquele lugar logo depois da tragédia, e nós havíamos nos mudado semanas depois. O espírito dela, de alguma forma, ficou preso ali, e a tecnologia, de um jeito bizarro e inexplicável, tinha aberto uma porta. Nós não nos mudamos da casa, mas as coisas nunca voltaram a ser as mesmas. A presença dela é constante. Desde aquele dia, eu acordo quase todas as noites com uma sensação fria me envolvendo, uma certeza de que não estou sozinho. Sinto o olhar dela fixo em mim, vindo daquele armário. Eu nunca mais fechei a porta dele. Por algum motivo sinto que devo deixar aberta, mas a imagem dela ou a sensação de seu terror nunca me deixa. A chamada de Zoom foi o gatilho, a prova de que há algo sinistro e inexplicável preso no meu quarto. Toda noite, eu sei que o espírito de Cida está ali no armário, me observando enquanto eu durmo. Sempre fui aquele cara que tirava as melhores notas sem muito esforço, sabe? Desde o ensino fundamental até o médio, era eu quem liderava as listas de premiação. Ganhava as Olimpíadas de Conhecimento. E todo mundo esperava que eu fizesse o discurso de formatura. Isso me definia. Era a prova pública da minha superioridade. Minha entrada na faculdade foi marcada por essa expectativa, a de que eu continuaria invencível. E eu queria muito isso. Queria ser o orador da turma daquele curso concorrido, a cereja no topo do meu bolo acadêmico. A vida seguiu tranquila pelos primeiros semestres. Eu ia de vento em popa até a metade do curso, quando ele apareceu. Davi, um sujeito calado que ficava sempre nas primeiras fileiras e cujas notas eu não conseguia entender. Eram sempre só um pouquinho melhores que as minhas. Ele não se gabava, não falava muito, mas a média dele, mesmo que por centésimos, ficava acima da minha, e aquilo me consumiu por dentro. Era um peso que eu carregava e que tirava meu sono. Eu não podia ser o segundo. Aquele era o único obstáculo real entre mim e o palco na formatura, e eu decidi que precisava o tirar do caminho de qualquer jeito, mesmo que isso exigisse de mim ações que eu nunca pensei que tomaria. Comecei a observar a rotina de Davi, procurando por alguma falha, uma vulnerabilidade que eu pudesse usar, e não demorou para eu descobrir o que procurava. Ele era fascinado por tudo que envolvia meditação, espiritualidade e bem-estar mental. Postava sobre isso o tempo todo em redes sociais discretas, sempre buscando conselhos e inspiração. Foi aí que a ideia absurda e genial surgiu na minha cabeça, a de criar uma conta falsa no Instagram. Eu criei um perfil de um monge, um guru espiritual de um mosteiro no Nepal, usando fotos antigas de uma viagem de férias da minha família para dar credibilidade ao cenário montanhoso. A isca funcionou mais rápido do que imaginei. Davi me procurou por mensagem privada, ansioso por orientação, e logo eu tinha acesso à sua mente e aos seus medos mais profundos. Ele confessou estar lutando contra uma depressão muito séria e um pavor dos exames finais que estavam por vir, e eu sorri. O jogo finalmente tinha virado ao meu favor. Ele me deu a arma para o meu ataque sem saber. Eu comecei o meu trabalho com mensagens inofensivas, falando sobre a importância da respiração e da aceitação, construindo uma confiança que era essencial para o meu plano maior. Eu precisava que Davi me visse como um guia, alguém que estava ali para ajudar a suportar o peso da faculdade e da vida.
Ele me mandava textos longos sobre sua ansiedade, sobre o quanto sentia que não era bom o suficiente, e eu o confortava com frases prontas que pareciam profundas, mas eram vazias, apenas para o manter engajado, o manter dependente daquele conselho espiritual falso que eu lhe oferecia diariamente. Eu sabia que a formatura estava se aproximando. Os exames finais eram a grande barreira, e era ali que eu precisava agir com mais força, precisava desestabilizar de verdade para que ele perdesse o foco, perdesse o chão. Então comecei a mudar o tom, aos poucos. Fui introduzindo conceitos mais sombrios na nossa conversa. Comecei a falar sobre o vazio, sobre o ciclo inútil da vida e da morte, e sobre como todas as nossas conquistas, incluindo o diploma que ele tanto temia, eram temporárias e sem sentido no grande esquema do universo. Usei termos que pareciam filosóficos, mas que eram puramente nihilistas, alimentando o desespero dele de uma forma que parecia natural dentro do contexto espiritual que criei. Ele nunca desconfiou. Lembro-me de uma noite em que ele me escreveu dizendo que sentia que a vida dele era um fardo, e eu respondi que talvez o caminho para a verdadeira paz fosse se livrar do fardo por completo, que a quietude eterna era o único descanso real. Aquele momento me deu um calafrio, mas a satisfação de vê-lo afundar era maior do que qualquer culpa. Eu estava a um passo de garantir meu discurso. Davi começou a faltar às aulas, a mandar mensagens cada vez mais esparsas e mais desesperadas. Ele parecia estar se afogando, e eu era quem segurava a sua cabeça embaixo d'água. O ápice da minha manipulação veio quando inventei um ritual de purificação extrema. Eu lhe disse que, para transcender o medo e se conectar com o divino, ele precisava se despir das vaidades terrenas e passar por uma provação, um isolamento total. Convenci-o de que ele deveria cavar um buraco fundo na floresta que ficava atrás do campus, um local que para mim era apenas um terreno baldio, mas que para ele, sob a influência das minhas palavras, se tornaria um portal para a iluminação. Expliquei que ele deveria entrar no buraco e passar um período de completo jejum, sem comida ou água, para realmente se libertar das amarras do corpo. Davi aceitou o desafio com uma fé cega que me assustou e me encheu de orgulho ao mesmo tempo. Ele me prometeu que faria exatamente como eu disse, para encontrar a paz. Eu apenas esperava que ele ficasse doente demais para comparecer aos exames, garantindo meu lugar de honra. O dia em que Davi deveria ter voltado para a aula, e não voltou, a tensão me atingiu como um soco no estômago. Eu esperava que ele estivesse exausto, desidratado, talvez doente, mas presente, apenas incapaz de competir comigo. Contudo, a ausência total dele me fez entrar em pânico. A culpa que eu tinha conseguido ignorar durante semanas me consumiu de repente, virando um terror frio. E se eu tivesse ido longe demais? E se as minhas palavras nihilistas o tivessem levado a algo irreversível? Eu não conseguiria viver com aquilo, não pelo Davi em si, mas pelo peso na minha consciência, pela perda do meu futuro brilhante. Ficar preso em um crime era algo que a minha ambição não podia sequer cogitar. A ideia de que ele poderia ter morrido lá, sozinho, por minha causa, me fez largar os livros e correr. Eu precisava garantir que ele estivesse vivo, nem que fosse para salvar e fingir que nada tinha acontecido. Fui direto para a floresta atrás do campus, o lugar que eu tinha indicado, e comecei a procurar. Demorei uns bons 20 minutos caminhando entre as árvores, até que vi a terra revirada e o buraco, profundo, exatamente como eu tinha instruído que ele cavasse. Eu cheguei perto e o meu coração parou. Lá no fundo havia um corpo. Estava de bruços, vestido com a mesma camiseta que Davi usava na última vez que o vi na faculdade.
O pavor me dominou completamente. Um frio me correu a espinha e o mundo girou. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui me segurar na beirada para descer. Eu escorreguei pela terra mole e caí, aterrissando ao lado da figura imóvel. Com a respiração presa, eu me forcei a virar o corpo. Foi um choque tão violento que eu mal pude registrar. Não era Davi. Era um manequim, desses de loja, vestido com as roupas dele. Eu senti um alívio momentâneo, misturado com uma confusão gigantesca. O que estava acontecendo? Mal tive tempo de processar a descoberta quando ouvi uma voz acima de mim. Olhei para cima, para a borda do buraco, e lá estava ele, Davi, perfeitamente bem, com uma expressão que não era de raiva, mas de pena. Você achou que eu não ia perceber, Arlindo? Ele perguntou, com a voz calma. Ele me revelou que tinha desconfiado das mensagens estranhas, da linguagem que começou a se desviar do espiritual para o destrutivo, e decidiu investigar o perfil do suposto guru. Bastou vasculhar as fotos para reconhecer o fundo daquelas montanhas. Eram fotos de família, com uma criança que se parecia muito comigo, e ele juntou as peças rapidamente. Ele sabia da minha obsessão pela oratória, sabia da minha inveja. Ele tinha encenado tudo, me dando corda para ver até onde a minha maldade iria, e eu caí no seu teste. Ele usou os dias que faltou para estudar, enquanto esperava eu colapsar pela culpa. Tentei escalar para sair dali, mas o buraco que Davi tinha cavado e o manequim que ele colocou lá tinham sido o toque final de uma armadilha. A terra estava solta, e a cada tentativa de subir, ela desmoronava sob meus pés, me prendendo ali, no fundo da minha própria trama. Eu estava preso. Davi apenas olhou para mim, balançou a cabeça em sinal de decepção e se afastou, me deixando sozinho naquele calabouço de terra. Aqueles 4 dias que passei no fundo daquele buraco foram a lição mais brutal e humilhante da minha vida. Eu estava faminto, desidratado, e o terror de ser descoberto ali, preso no meu próprio castigo, era constante. O sol castigava durante o dia, e o frio da noite me lembrava da minha completa vulnerabilidade. Eu gritava por ajuda, mas a floresta abafava o som, e eu sabia que Davi era a única pessoa que sabia onde eu estava. Eu não conseguia parar de pensar em como ele tinha sido metódico, frio e superior em seu plano. Ele me humilhou usando a minha própria arma. Eu havia subestimado o meu rival e paguei o preço de forma terrível. Eu não era o mais inteligente. No 4º dia, quando eu já estava quase delirando e mal conseguia falar, Davi retornou. Ele veio acompanhado por paramédicos e bombeiros que tiveram que montar um sistema de cordas para me tirar daquele poço. Fui levado direto para o hospital, onde recebi soro e hidratação. Enquanto eu me recuperava na maca, Davi veio me visitar, e a conversa que tivemos foi curta, mas definitiva. Ele me disse que não revelaria a verdade sobre o meu perfil falso, nem sobre a armadilha na floresta. Mas havia uma condição. Eu também teria que ficar em silêncio. Ele deixou claro que se a história viesse à tona, ele perderia a reputação de vítima inocente por ter encenado tudo e me manipulado para ficar preso, e eu seria exposto como um predador desprezível. Nossa competição tinha chegado ao fim com uma trégua baseada no medo mútuo da exposição. Quando voltei para a faculdade, descobri que perdi os exames finais por causa da minha ausência forçada e tive que repetir o semestre inteiro. Davi não só garantiu o primeiro lugar, mas também fez o discurso de formatura. O som do meu nome não foi anunciado. Ele estava no palco, recebendo os aplausos que eu tanto desejava, e a sua vitória foi completa e irrefutável. Ele não apenas me venceu academicamente, mas provou que a inteligência dele ia muito além das notas. Ele me destruiu moralmente e garantiu meu silêncio, consolidando-se como o verdadeiro estrategista.
Eu aprendi da pior forma possível que o maior risco em uma competição é enfrentar alguém que está disposto a sujar as mãos mais do que você. Desde então, nunca mais ousei encarar uma disputa com a mesma arrogância. Vou te contar uma coisa que aconteceu comigo há algum tempo, lá no auge da pandemia, quando a vida de todo mundo virou de cabeça para baixo e o desemprego me pegou em cheio. Eu estava morando em uma casa nova, sozinho, tentando me ajeitar na cidade depois de uma mudança repentina, e a grana estava acabando rápido. A perspectiva não era das melhores, mas a esperança reacendeu quando um amigo meu, o Ricardo, me ligou falando de uma vaga na empresa onde o primo dele, o Jonathan Silveira, era diretor. Era um cargo bacana, com um salário que ia resolver minha vida. Então ele marcou uma entrevista por Zoom para aquela mesma semana. Eu me preparei como pude, pesquisei sobre a empresa e separei minha melhor camisa para impressionar, mesmo que fosse só da cintura para cima, porque afinal de contas era uma chamada de vídeo. A entrevista estava agendada para uma terça-feira à tarde, um horário perfeito. Eu estava pronto com uns 10 minutos de antecedência, mas o universo tinha outros planos para aquele dia. Aconteceu que minha vizinha nova, uma senhora super simpática, resolveu bater na minha porta bem naquela hora com um pedaço gigante de bolo de fubá que ela tinha acabado de assar. Eu tentei ser rápido, agradecer e me livrar dela, mas ela começou a tagarelar sobre a receita, sobre a mudança, e eu fiquei ali, preso na porta, olhando o relógio digital passar dos minutos combinados. Quando finalmente consegui encerrar a conversa com a vizinha, correndo para o computador, eu já estava uns 15 minutos atrasado. Aquele atraso me deixou meio nervoso, pensando que tinha estragado tudo antes mesmo de começar. Mas eu respirei fundo e cliquei no link da reunião, com as mãos suando, pronto para pedir 1000 desculpas ao Sr. Jonathan Silveira pela falta de pontualidade. Mal sabia eu que aquele seria o menor dos meus problemas naquela tarde, ou que o homem na tela não era quem ele dizia ser. A surpresa inicial me pegou quando percebi que a entrevista não seria o que eu esperava. Assim que entrei na chamada, meu pedido de desculpas morreu na garganta, porque a primeira coisa que notei foi o cenário atrás do homem. Uma sala absurdamente desarrumada, com pilhas de papéis e caixas amontoadas, parecendo um depósito, o que era muito estranho para a casa de um diretor de empresa. Depois, olhei para o próprio homem que se apresentou como Jonathan Silveira. Ele parecia completamente o oposto da imagem profissional que eu tinha imaginado. Estava com a camisa amarrotada, o cabelo desgrenhado e, o que mais me chamou a atenção, estava distraído e agitado. Seus olhos não focavam na câmera, ele olhava constantemente para os lados, como se estivesse esperando alguém invadir o quadro a qualquer momento. E a expressão dele era de surpresa, quase como se eu tivesse ligado para ele sem avisar. Pensei que ele poderia estar tendo um dia ruim, ou que a pandemia tinha afetado o profissionalismo de todo mundo, mas aquilo me incomodou bastante, especialmente porque ele mal me deu atenção enquanto eu tentava retomar o fio da meada e falar sobre minhas qualificações. Ele me fez algumas perguntas curtas e desconexas, sem deixar eu desenvolver as respostas, e a cada 20 segundos ele se inclinava um pouco para espiar para fora do campo da câmera, voltando rápido com a testa franzida. Eu estava tentando responder uma pergunta sobre minha experiência anterior quando ele me interrompeu abruptamente e disse que precisava encerrar. A voz dele era tensa e baixa. E ele inventou que a esposa tinha ficado doente de repente e que ele precisava dar atenção a ela imediatamente. Fiquei frustrado, claro,
pensando que tinha perdido a chance por causa de um atraso e de uma emergência familiar, e já estava me preparando para dizer ok, sem problemas, melhoras para sua esposa, quando a tela do meu computador piscou. Recebi um novo e-mail. Era da senhora Silveira, a esposa dele. O assunto era urgente e a mensagem era curta, desesperada, e me fez gelar da cabeça aos pés. Ela dizia que o homem na minha tela não era o marido dela, que o verdadeiro Jonathan estava morto, e o homem era o assassino dele. Ela escreveu que estava escondida em um armário da casa e implorou para que eu mantivesse o impostor na chamada, distraído, por qualquer meio, porque a polícia já estava a caminho. Naquele instante, olhando para o rosto daquele sujeito, a descrição caótica da sala e o nervosismo dele fizeram todo o sentido. Eu estava petrificado, mas percebi que a vida daquela mulher dependia de eu manter a compostura e continuar a entrevista de emprego mais bizarra da história. Minha mente estava gritando, mas eu tinha que agir como se nada estivesse errado, o que era a coisa mais difícil que eu já tinha feito na vida. O assassino, que eu deveria chamar de Jonathan Silveira, estava prestes a finalizar a chamada. Então, eu tive que ser rápido, agindo por instinto. Eu forcei um tom de voz preocupado e profissional, quase meloso, e perguntei: Senhor Silveira, eu entendo perfeitamente a urgência da sua esposa, mas antes que o senhor vá, você pode me dar mais detalhes sobre a condição dela? Só para eu saber se há algo que eu possa ajudar ou se há alguma informação de contato de emergência que eu possa ter. A pergunta era totalmente absurda no contexto de uma entrevista de emprego, mas eu estava desesperado por qualquer coisa que mantivesse ele ali. Ele me olhou de volta com uma confusão genuína no rosto, os olhos estreitos, e balbuciou que ela estava com uma febre alta, uma desculpa patética que não colava. Eu insisti, falando que eu tinha parentes na área da saúde e talvez pudesse indicar um contato, ou que a vaga era muito importante para mim e eu precisava garantir o próximo passo, forçando ele a falar sobre a empresa para dar tempo. Ele começou a se irritar visivelmente. Sua paciência estava se esgotando. E ele respondia às minhas perguntas com monossílabos, olhando para os lados cada vez mais rápido, como um animal encurralado. Eu sabia que estava chegando no limite e precisava de um truque maior. Pensei em algo ridículo e perguntei sobre o número de funcionários exato da filial de Chicago. Algo que um diretor deveria saber, mas que era impossível para um impostor. Ele gaguejou e a mentira começou a desmoronar. Nesse momento, enquanto eu falava sobre a suposta necessidade de saber dados internos para a vaga, ele parou de repente de olhar para a câmera e fixou o olhar em um ponto atrás de onde ele estava sentado, na sala desarrumada. Seu rosto mudou e a confusão deu lugar a uma fúria fria. Ele finalmente percebeu que a desculpa da esposa doente não o convenceu e deve ter se dado conta de que a única forma de eu saber que ele estava mentindo era se a esposa verdadeira o tivesse contactado. Ele levantou num rompante, quase derrubando a câmera, e correu em direção a um grande armário de madeira que eu tinha visto no canto da sala. Naquele segundo, eu soube o que estava acontecendo, e o pânico real tomou conta de mim. Comecei a gritar desesperadamente na tela: Não, não faça isso! A polícia está a caminho! Por favor, pare! Mas era inútil. Eu era só uma cabeça falante a centenas de quilômetros de distância. Ele abriu a porta do armário com violência e vi a figura encolhida da senhora Silveira lá dentro. Ele apontou algo para ela e eu consegui distinguir o formato de uma arma preta na mão dele. Eu estava assistindo ao vivo, em tempo real, um assassinato prestes a acontecer. Meu grito se misturou com o da mulher e eu fechei os olhos por um instante, impotente, esperando o som do tiro. Mas o som que veio não foi o tiro, mas sim uma explosão de gritos de polícia,
Mãos ao alto, largue a arma, invadindo o quarto. A câmera balançou violentamente, e tudo que eu via era um borrão de fardas azuis e movimentos rápidos. Os policiais, que tinham chegado no último segundo, eram como uma avalanche, e o assassino não teve escolha. Ele soltou a arma e obedeceu às ordens, sendo algemado ali mesmo. Antes que um dos policiais desligasse o computador, ele virou a cabeça e procurou a câmera, e o olhar que ele me lançou foi frio e cheio de ódio puro. Era uma ameaça silenciosa que atravessou o monitor, um momento que me fez estremecer, mesmo sabendo que ele estava preso. Foi um vislumbre assustador de pura maldade. Depois de alguns minutos de caos, a senhora Silveira reapareceu na tela, visivelmente abalada, mas segura. Ela estava chorando, mas conseguiu me agradecer, dizendo que eu tinha salvado a vida dela, mantendo aquele monstro distraído o tempo suficiente para a polícia arrombar a porta. Eu desliguei o computador tremendo, incapaz de processar o que tinha acabado de acontecer. Eu tinha entrado para uma entrevista de emprego e saí de lá como peça-chave na prisão de um assassino, tudo por causa de um atraso causado por um bolo de fubá e um e-mail desesperado. A polícia me contactou depois para pegar meu depoimento, confirmando toda a história. Eu nunca consegui aquela vaga, claro, por motivos óbvios, mas a senhora Silveira me ligou algumas vezes e me agradeceu mais de uma vez. Ela se recuperou e conseguiu seguir em frente, me dizendo que sempre me consideraria um anjo da guarda. Eu, por outro lado, passei meses refletindo sobre o horror que quase presenciei. O que teria acontecido se a vizinha não tivesse aparecido com o bolo e eu tivesse ligado na hora? E, principalmente, o que teria acontecido se eu tivesse ignorado aquele e-mail achando que era spam e tivesse simplesmente encerrado a chamada, frustrado com o cancelamento da entrevista? A verdade é que, se eu tivesse feito qualquer coisa diferente, eu teria me desconectado da vida de uma pessoa que teria morrido na frente dos meus olhos. E essa reflexão do fio tênue que separa a vida da morte é o que me acompanha até hoje, me lembrando que, às vezes, um pequeno atraso pode mudar um destino inteiro. Olhando para trás, eu sei que a culpa não era só minha, mas é inevitável não sentir o peso da responsabilidade até hoje. A minha vida em Fortaleza era o retrato perfeito da monotonia que meus pais planejaram para mim. Faculdade de Direito, um futuro seguro e aquela estabilidade sufocante. Eu tinha 19 anos e estava desesperada por ar, por dinheiro, por qualquer coisa que quebrasse aquela rotina. Foi por isso que o Instagram se tornou a minha válvula de escape, uma tentativa inocente de ganhar uns trocados, vendendo artesanato. No começo, era só isso, fotos de pulseiras e colares que eu mesma fazia. Mas o retorno financeiro era quase nulo e a frustração crescia. A virada aconteceu de forma gradual, quase silenciosa, quando eu percebi que as fotos que mostravam um pouco mais do meu corpo, um decote discreto aqui, uma roupa de praia ali, recebiam muito mais engajamento e, consequentemente, mais pedidos de publi. O algoritmo era cruelmente claro. A beleza vendia mais rápido que a arte, e o desespero financeiro falava mais alto que a minha moral. Eu comecei a expor mais pele, a posar de um jeito que nunca pensei que faria, e o número de seguidores disparou. A desaprovação dos meus pais era palpável em cada olhar de soslaio, mas pela primeira vez na vida eu estava vendo dinheiro de verdade entrar na minha conta. Então ignorei. O próximo passo foi a página de assinatura, uma decisão que me trouxe a independência financeira que eu tanto queria, mas que abriu as portas para um tipo de atenção que eu não estava preparada para lidar. Mensagens de ódio eram rotina, mas em meio aos milhares de directs diários, uma conta específica começou a se destacar.
Irealman81. O usuário Irealman80 e não era um hater comum. As mensagens dele não eram apenas críticas ou ofensas genéricas, eram desesperadas, obcecadas e chegavam pontualmente todos os dias, às vezes mais de uma vez. Ele falava sobre como a minha imagem o destruía, sobre como eu precisava parar, sobre coisas que ele sabia que eu fazia e que eu nunca tinha postado. Pequenos detalhes que me faziam sentir um frio na espinha, como se ele estivesse me observando através da tela do celular. Eu bloqueava. Ele criava outra conta e voltava a mandar a mesma ladainha angustiante, jurando que me amava e que eu era a única razão para a vida dele. Eu deveria ter mantido o silêncio. Deveria ter continuado ignorando como eu fazia com todos os outros assediadores virtuais. Mas em uma noite de terça-feira, presa no meu quarto, ouvindo meus pais discutindo a poucos metros de distância, a solidão e o tédio me venceram. Eu estava entediada com a minha própria vida e, de repente, a ideia de responder pareceu de um jeito doentio, excitante. Eu pensei, vou mandar uma mensagem genérica, tipo, por que você não me deixa em paz? E pronto, o drama acaba. Que erro estúpido! A minha resposta foi a faísca que ele precisava. Em menos de 5 segundos, meu celular vibrou. A primeira mensagem era só um ponto de interrogação. Eu senti um arrepio. A próxima foi um texto longo, sem parágrafos, falando sobre como eu finalmente o tinha notado, sobre como a nossa conexão era real e sobre como agora nós éramos um. Eu comecei a digitar uma resposta furiosa, dizendo para ele nunca mais me procurar, mas as mensagens dele vinham rápido demais. Ele passou de um admirador desesperado para um predador agressivo em questão de minutos. Ele começou a fazer ameaças veladas, dizendo que me encontraria, que eu era propriedade dele e que, se eu tentasse fugir, as consequências seriam terríveis. Eu me sentia enjoada, meu corpo tremia. Eu apaguei a minha conta naquela noite, joguei o celular na gaveta e tentei esquecer a burrada que tinha feito. Na manhã seguinte, liguei o aparelho e encontrei uma notificação. Uma mensagem dele tinha conseguido passar pelo filtro. Dessa vez, não era texto. Era uma foto da minha cachorra, Sandy. O Golden Retriever estava sendo segurado pelo pescoço por uma mão masculina enorme, com unhas sujas. O olhar dela era de terror e desespero. Olhei para o relógio. Eram 8 horas da manhã. Sandy estava no quintal, como sempre, esperando a hora do café. Eu não pensei, eu apenas agi. O coração parecia querer explodir no meu peito e o pânico me impulsionou para fora do quarto. Eu desci as escadas correndo, ignorando o grito da minha mãe, perguntando o que estava acontecendo, e disparei em direção ao quintal. Eu gritava o nome de Sandy, mas não vinha som nenhum além de um chiado rouco. A porta dos fundos estava aberta, o que era estranho, pois nós sempre a mantínhamos trancada. O quintal parecia em ordem, e por um segundo ridículo, eu me permiti respirar, pensando que talvez fosse uma foto antiga que ele tinha roubado de algum lugar. Mas então eu vi a casinha dela, e algo estava muito errado. Estava virada de lado, e a terra em volta estava revirada. A casinha de madeira parecia ter sido atingida com força. Fui até lá com as pernas bambas, sentindo o cheiro de metal no ar. Um cheiro que eu reconheci imediatamente, o cheiro forte de sangue, e lá estava ela. Sandy estava deitada de lado, com o corpo inerte. Não havia sinal de vida, nem mesmo um último suspiro. Eu me ajoelhei na terra úmida e gritei, um som primal que vinha de um lugar muito profundo de mim, um som que trouxe meus pais correndo. Eu tentei abraçar o corpo dela, mas meu pai me puxou para longe, me forçando a olhar para o chão ao redor da casinha. Ali, na lama misturada com o sangue escuro, estavam marcas de solas de botas de trabalho enormes. Um número que parecia ser 44 ou 45,
sulcando a terra como se tivessem sido pisadas com raiva. O homem não estava apenas me assediando online. Ele esteve ali, no meu quintal, há minutos. Eu liguei para a polícia, as mãos tremendo tanto que mal consegui discar o número de emergência. E eles vieram, fizeram perguntas, tiraram fotos, mas foi inútil. Não havia câmeras de segurança na nossa casa, e o Realman 81 tinha desaparecido da internet, deletado todas as contas que eu conhecia, se tornado um fantasma digital. A investigação seguiu por algumas semanas, mas logo esfriou. A polícia disse que não havia como conectar o assediador online ao crime físico sem mais provas. A frieza deles me atingiu como um soco, e o pior de tudo foi o silêncio dos meus pais. Eles não gritaram, não brigaram, mas o olhar de reprovação me perfurava toda vez que eles me viam. O silêncio deles dizia: você causou isso com a sua exposição, com as suas escolhas. Eu era a culpada no julgamento deles e no meu. Eu senti que meu mundo tinha desabado. A única criatura que eu amei incondicionalmente tinha morrido por causa de um erro meu, por uma resposta estúpida em uma noite de tédio. A presença daquele homem, as marcas das botas, tudo aquilo me fez perceber que a ameaça era real e que ela ainda estava por perto. A dor da perda de Sandy era física, mas o medo era o que realmente me consumia. Eu não conseguia mais dormir, imaginando aquela mão suja e aquelas botas enormes voltando para terminar o que começaram, ou talvez para me pegar. O dinheiro que eu ganhei com a exposição não significava mais nada, e a ideia de ser vista se tornou insuportável. Eu precisava desaparecer, me tornar um fantasma como o meu agressor. Uma semana depois do enterro da Sandy, peguei a máquina de cortar cabelo do meu pai e raspei a cabeça. Olhar para o meu reflexo, sem aquele cabelo longo e cheio de cachos, era estranho. Mas era um símbolo de que eu estava abandonando aquela personagem digital que eu tinha criado. Eu desativei todas as minhas contas, apaguei as fotos, joguei fora as roupas que usava nas sessões de fotos e até deletei o número do meu celular, trocando por um pré-pago que só usava para falar com meus pais. Eu me tornei uma pessoa diferente. Saí da faculdade, encontrei um trabalho remoto que me permitia ficar trancada em casa e passei a evitar qualquer tipo de contato social. O objetivo era a invisibilidade total, a segurança que o anonimato me traria. Mudei de cidade para o interior de São Paulo, 3 anos depois do ocorrido, convencendo meus pais que eu precisava de novos ares. Eles não protestaram, talvez sentindo que a distância era melhor para todos, mas o medo nunca me deixou. Até hoje, quando ouço um latido distante na rua ou sinto o cheiro de terra molhada, eu me lembro daquela cena horrível no quintal. E o latido desesperado de Sandy, antes de tudo acontecer, toca na minha cabeça. Eu sei que o Realman 81 nunca foi realmente pego, e a sensação de que ele ainda está lá fora, à espreita, procurando a Kátia que existia no Instagram, me persegue como uma sombra fria. Eu me tornei invisível, mas por dentro continuo esperando o dia em que ele vai me encontrar novamente. A fase que eu vivia era de um aperto financeiro que parecia interminável, desses que sufocam a gente e fazem cada dia ser uma batalha de sobrevivência, sabe? Eu estava na faculdade, mas o peso de ter que me manter estava me esmagando e eu comecei a sentir que nunca ia conseguir sair daquele buraco. A vergonha só aumentava porque eu não queria pedir ajuda a ninguém. Preferi guardar tudo para mim. Foi bem nesse momento de fragilidade que o Túlio apareceu no meu Snapchat. O perfil dele era impecável, cheio de fotos de viagens e carros caros, o que me fez pensar que ele realmente tinha uma vida tranquila e muito dinheiro.
Ele era charmoso, sabia exatamente o que dizer para me fazer sentir especial. E o mais importante, me ouvia de verdade, me dava aquele apoio que eu precisava para não desmoronar com a pressão que estava sentindo. Nossa conversa foi ficando cada vez mais íntima e eu comecei a sentir uma dependência emocional dele, uma espécie de refúgio da minha realidade difícil. Certa noite, depois de eu desabafar sobre como estava sendo difícil pagar uma conta importante, ele me fez a proposta. Ele disse que eu poderia confiar nele e que ele me daria o dinheiro, mas que em troca queria uns conteúdos privados. Umas fotos só para ele, porque me achava linda e queria um segredo só nosso. Minha consciência gritou, mas o desespero financeiro falou mais alto. Então eu racionalizei que era inofensivo, um acordo simples entre duas pessoas, e aceitei. O pagamento chegou rápido e, junto com o alívio imediato, veio a primeira pontada de uma vergonha silenciosa que começou a me consumir e que eu tentava ignorar sempre que podia. Foi assim que nasceu nossa relação, um apoio financeiro envolto em segredos que eu esperava que ficasse apenas entre a gente, uma linha tênue que eu mal percebi que acabava de cruzar. Aquele primeiro envio de fotos abriu uma porta que eu não soube fechar, e a cada semana o Túlio me pedia mais. E os pedidos dele foram ficando cada vez mais ousados, mais degradantes, exigindo vídeos e poses que me faziam sentir um nojo profundo de mim mesma. Eu tentava resistir, dizia que não me sentia confortável, mas ele tinha um jeito de manipular a situação, de me fazer lembrar o quanto eu precisava daquele dinheiro para manter as aparências na faculdade e para pagar minhas contas. Me fazia sentir culpada por sequer hesitar, usando a minha fragilidade como chantagem emocional, me dizendo que eu era ingrata. O ciclo vicioso se instalou rápido. Eu cedia à humilhação, o dinheiro caía na conta e a vergonha se multiplicava. Mas o alívio financeiro era tão rápido que eu empurrava a culpa para o lado, convencida de que era apenas um mal necessário para sobreviver naquele momento. Essa dinâmica silenciosa durou quase 6 meses. Eu tinha me isolado completamente de meus amigos e estava sempre atenta ao celular, com medo de uma nova mensagem dele, vivendo com o corpo em alerta constante. O ápice da minha dependência aconteceu quando ele me pediu algo absurdamente invasivo, uma prova de que eu confiava nele, segundo as palavras dele. Era um vídeo que me expunha de uma forma que eu jamais imaginei que faria, e eu tive um ataque de pânico, mas fiz, enviei e chorei por horas, sabendo que eu tinha cruzado o ponto de não retorno. Naquela semana, o pagamento dele atrasou, me deixando em um limbo de ansiedade e raiva. Eu mandei mensagens perguntando o que houve, mas ele apenas visualizava. Sumiu por quase 2 dias. E quando finalmente respondeu, me pediu desculpas esfarrapadas e fez a transferência. Mas o pânico já estava instalado. Foi exatamente na semana seguinte, eu estava no campus, saindo de uma aula sobre ética profissional, quando vi, de costas, um homem idêntico ao Túlio, com a mesma jaqueta de couro que ele usava em uma foto de perfil, e meu coração disparou. Eu respirei fundo e me aproximei para falar com ele, mas quando o homem se virou, percebi que ele era meu professor de economia, o Dr. Roberto. Eu fiquei em choque, mas me recompus e o chamei de Túlio. Mas ele me olhou com estranheza. Disse que eu devia estar me confundindo, que o nome dele era Roberto e que nunca me tinha visto fora da sala de aula. Me perguntou se eu estava bem e se precisava de algo. Fui embora dali completamente desorientada, com a cabeça fervendo. Liguei os pontos e percebi que o Túlio da internet era exatamente idêntico ao Dr. Roberto. E aquela coincidência me assustou muito. Me fez questionar tudo que eu tinha vivido com o Túlio virtual. A ficha caiu devagar, mas doeu como um tapa,
A possibilidade de tudo ser uma farsa, a possibilidade daquele professor, um homem em uma posição de poder, ser a pessoa que tinha me humilhado e explorado por todos aqueles meses. Cheguei em casa naquele dia, tremendo, e a primeira coisa que fiz foi revirar o perfil do Túlio virtual, comparando cada detalhe das fotos dele com as poucas informações que eu tinha do Dr. Roberto. E a semelhança era inegável. O mesmo porte físico, o mesmo corte de cabelo, até o relógio parecia o mesmo. E naquele momento tive a certeza de que o professor era o responsável por toda a minha humilhação. Eu estava tomada por uma mistura de pânico, raiva e nojo e decidi confrontar o Túlio pelo Snapchat. Enviei uma mensagem dizendo que eu sabia quem ele era de verdade, que ele era o Dr. Roberto e que eu não ia mais aceitar aquela chantagem. A resposta dele veio quase instantaneamente, mas não era mais o tom carinhoso e manipulador que eu estava acostumada. Era uma mensagem curta, fria e ameaçadora, dizendo que eu pensasse bem no que eu estava fazendo, porque ele tinha o material que eu enviei, e que se eu abrisse a boca, ele faria questão de expor tudo. Começando pela faculdade, para que todos vissem o que a aluna Paula fazia por dinheiro. E ele me lembrou que a carreira dele de professor doutor era muito mais sólida que a minha reputação de aluna desesperada. Aquela ameaça me paralisou. O medo da exposição pública e de destruir minha vida acadêmica e social foi avassalador. Eu parei de responder e entrei em um estado de choque. Mal conseguia sair da cama. Durante as semanas seguintes, o Dr. Roberto me ignorava nos corredores e nas aulas, agindo com uma superioridade que só aumentava meu sentimento de impotência. Mas o Túlio virtual não parou, me enviando mensagens cada vez mais invasivas, exigindo novos vídeos e fotos para ele não me expor, me forçando a continuar com o acordo, mas agora era puramente por medo. Eu estava psicologicamente destruída, vivendo com o peso daquele segredo e daquela chantagem que parecia não ter fim. Até que um dia, no banheiro da faculdade, ouvi duas alunas conversando em voz baixa sobre uma amiga que tinha passado por uma situação parecida, que tinha se envolvido com um perfil falso de um cara rico que pedia conteúdo íntimo e depois sumiu. Eu escutei a conversa sem querer, mas aquilo me acendeu um alerta. Criei coragem e procurei uma dessas meninas, a Clara, e contei minha história, ainda muito nervosa, e para minha surpresa, ela disse que o professor dela também tinha agido de forma estranha. A diferença era que ela não tinha chegado a enviar conteúdo, mas ele insistia muito para conversarem de forma privada. Nós duas começamos uma investigação discreta e descobrimos que existiam pelo menos mais 3 meninas na mesma situação, todas alunas vulneráveis, todas com o mesmo perfil falso chamado Túlio no Snapchat. Reunimos as evidências, prints de conversas, datas e percebemos o padrão de exploração e abuso de poder do Dr. Roberto. Com muito medo, mas com a certeza de que não estávamos sozinhas, procuramos a coordenação da faculdade de forma anônima e apresentamos as provas. E a instituição, para nosso alívio, levou a denúncia muito a sério e iniciou uma operação de investigação interna sigilosa. Descobrimos depois que a polícia foi acionada e montou uma armadilha. O Dr. Roberto, o predador, foi pego em flagrante, tentando chantagear uma das meninas com o material que ele tinha. A notícia da prisão dele correu os corredores da faculdade como um choque, mas para nós, as vítimas, foi o primeiro alívio real depois de meses de terror. A prisão do Dr. Roberto foi o fim do meu pesadelo imediato, mas o trauma psicológico não desapareceu da noite para o dia. A vergonha de ter cedido à chantagem e à invasão da minha privacidade ainda me assombravam. Mas o fato de ele não poder mais me ameaçar já era um avanço enorme. O alívio que senti naquele dia foi incalculável.
A faculdade prestou todo o apoio às vítimas e tomou medidas para garantir que o professor fosse devidamente desligado e enfrentasse as consequências legais de seus atos. Eu e as outras meninas fomos acompanhadas por psicólogos e pela assistência jurídica da universidade e juntas descobrimos a força da união. Aprendemos que não precisávamos carregar aquele segredo sozinhas. A justiça de alguma forma estava sendo feita, o predador foi responsabilizado e o ciclo de abuso que ele criou foi quebrado. O processo de cura foi lento e eu tive que trabalhar muito a minha autoestima e a culpa por ter me colocado naquela situação por causa do desespero financeiro. Mas o apoio das meninas e a certeza de que eu não era a única vítima me ajudaram a processar a experiência. Eu entendi da pior forma possível que a simpatia e a generosidade online podem ser fachadas para monstros reais, que usam a tecnologia não para se conectar, mas como uma arma sofisticada de controle, humilhação e abuso de poder. Hoje, eu me formei e estou em uma situação financeira muito mais estável. E meu alerta para outras jovens é constante, para que desconfiem de propostas que parecem fáceis demais ou que envolvam segredos e conteúdo privado. Eu aprendi que o valor da nossa dignidade é inegociável e que o desespero nunca deve ser o motor das nossas decisões, pois ele abre portas para pessoas cruéis como o professor que quase destruiu minha vida. Minha história serve agora como um lembrete. A vulnerabilidade atrai predadores, mas a coragem de falar a verdade atrai justiça. Eu sempre achei que essas coisas só aconteciam nos filmes, ou com gente que morava em cidades pequenas e esquisitas. Mas aconteceu comigo em Denver, no Colorado. Eu tinha 21 anos, estava na universidade e dividia uma casa com mais 2 meninas. Era o ano de 2018 e vocês devem se lembrar daquela tendência viral na internet em que as pessoas se fantasiavam de coisas assustadoras, tipo palhaços ou monstros, e saíam por aí dando sustos nos outros, sabe? Eu achava aquilo criativo, confesso, e vivia mostrando os vídeos mais engraçados para as minhas colegas de quarto, rindo de como as pessoas reagiam. Para mim, era só uma brincadeira boba, um jeito que o pessoal achou de se divertir. O mês era outubro e o clima de Halloween estava por toda parte. Eu estava voltando do meu turno no café, já era tarde e o frio cortava. Assim que estacionei o meu carro na frente de casa, olhei para o jardim da vizinha, que ficava bem em frente, e vi uma figura alta, com uma roupa que parecia ser de um arlequim antigo, daqueles de porcelana branca e detalhes pretos. Pensei na hora que era uma das minhas colegas tentando me pregar uma peça por causa dos vídeos que eu mostrava. Dei um grito, meio brincando, dizendo tipo, "Ah, qual é? Me deixa em paz." Mas a figura não se moveu, não respondeu, só ficou ali parada. Aí ela começou a caminhar na minha direção. Não era um andar normal, era lento, arrastado e com uma fluidez esquisita. Senti um frio na espinha. Achei que não era brincadeira. Larguei a mochila no chão e corri para dentro de casa, trancando tudo. Assim que olhei pela janela, a figura tinha simplesmente sumido, como se tivesse se desintegrado no ar. Fiquei paralisada. Meu coração batia a 1000 e não consegui dormir direito aquela noite, pensando no que eu tinha visto e no sumiço bizarro. Aquilo não era normal. À noite após o primeiro susto, eu contei para as minhas colegas de quarto o que aconteceu, e elas riram. Disseram que eu estava cansada demais e que era óbvio que devia ser alguém nos vizinhos querendo me assustar por causa da temporada de Halloween. Elas até brincaram que iam montar guarda comigo,
mas não levaram a sério. Eu me senti meio boba por ter ficado tão apavorada, mas o frio na barriga era real. Noite após noite, a cena se repetiu, sempre quando eu chegava do trabalho, exatamente por volta da mesma hora, fosse em uma terça-feira ou no sábado. Eu entrava na rua e lá estava ele, parado. A figura do Arlequim se tornava parte do meu caminho para casa. Um tormento silencioso que me fazia dirigir mais rápido e suar frio. Uma vez, ele estava bem atrás do meu carro, na hora que eu ia dar ré para estacionar, e só vi o vulto branco no retrovisor. Travei, esperei uns 5 minutos olhando, mas de novo, quando tive coragem de olhar direito, ele sumiu. Aquilo não podia mais ser coincidência ou uma simples pegadinha. Não era divertido, era um padrão. A tensão estava me consumindo. Comecei a ter medo de voltar para casa. As minhas colegas perceberam que eu estava realmente assustada e não era mais brincadeira. Elas tentaram me consolar, me buscavam na porta, olhavam a rua antes de eu sair do carro. Mas o Arlequim só aparecia para mim. Nunca estava lá quando elas saíam ou olhavam, o que aumentou a minha paranoia. Eu me perguntava se ele estava me seguindo, se ele sabia os meus horários, se estava esperando o momento perfeito. Chegou uma noite, talvez a 5ª seguida desse pesadelo, em que eu estava exausta e só queria a minha cama. Dessa vez, quando parei, ele não estava no jardim da vizinha nem atrás do meu carro. Olhei em volta, aliviada, pensando que talvez tivesse acabado. Mas, quando abri a porta do carro, senti que devia olhar para o lado. O Arlequim estava a apenas uns 3 metros de distância, parado na grama do nosso próprio quintal, quase na varanda. Pela primeira vez, eu vi que não era apenas uma roupa ou uma figura. Era alguém de verdade, alto e sério, e ele estava me observando. A máscara de porcelana era completamente lisa, sem expressão, o que a tornava ainda mais aterrorizante. Eu não gritei. Simplesmente entrei em pânico silencioso. Dei a volta no carro e disparei para a porta. Enquanto eu girava a chave, ele deu um passo lento, mas decidido, na minha direção. Consegui entrar e travar a porta, mas não olhei para trás. Liguei para o meu pai e contei tudo, tentando manter a calma, mas a voz falhava. Ele disse que aquilo era assédio e que precisávamos chamar a polícia. Mas eu insisti que eles não tinham o que prender, pois a figura sempre desaparecia e eu não tinha provas, só a minha palavra sobre um cara fantasiado de Arlequim. Passei a fechar todas as cortinas e mesmo dentro de casa, com minhas amigas, eu sentia os olhos dele em mim. No 6º dia, a situação piorou de um jeito que me fez gelar. Cheguei em casa mais cedo e estava sozinha, pois as meninas tinham saído para um evento da faculdade. Mal fechei a porta e ouvi, pela primeira vez, um som vindo de fora. Não eram passos, eram batidas, metódicas, lentas, parecendo vir de algum lugar na lateral da casa. Pum, pum, pum. Eram leves, mas inegáveis, e estavam circulando a casa, vindo de ângulos diferentes. Foi naquele momento que eu soube. Ele estava ali e sabia que eu estava completamente sozinha. Eu estava encolhida no sofá da sala, tremendo. As batidas ao redor da casa continuavam, lentas, mas firmes. Parecia que ele estava me mapeando, estudando o meu silêncio. Tentei ligar para as minhas colegas de quarto, mas nenhuma atendeu. Foi então que meu celular vibrou e a notificação veio de um número desconhecido. Meu estômago revirou antes mesmo de eu ler a mensagem. Eu abri, com as mãos suadas. A primeira mensagem dizia simplesmente: sei que você está sozinha. Meu ar sumiu e o pânico me dominou de um jeito que nunca senti antes. Naquele mesmo instante, outra mensagem chegou, ainda mais gelada. Te observo há semanas. Eu sabia que era ele, o Arlequim. Aquelas palavras me atingiram com força, provando que não se tratava de uma brincadeira de Halloween, mas sim de um predador de verdade,
que tinha meu horário e minha rotina sob controle. Corri para o telefone e liguei para o número de emergência. Dessa vez, eu apenas gritei que havia um homem me assediando, que estava do lado de fora e que sabia que eu estava só. Demorou o que pareceram horas, mas finalmente ouvi as sirenes. Quando os 2 policiais entraram, eu estava em lágrimas, contando sobre as batidas e as mensagens. Eles fizeram uma varredura cautelosa ao redor da casa. O primeiro policial me disse para me acalmar, que provavelmente o sujeito tinha fugido. Mas o segundo policial, que estava investigando a parte de trás do nosso jardim, me chamou. Eu fui até lá e ele apontou para a cerca que separava o nosso quintal do terreno baldio vizinho, onde havia um buraco bem discreto, quase imperceptível, feito com cuidado. Não era grande, mas era o suficiente para alguém ficar escondido e espiar a janela da cozinha ou a porta de trás. Eles tiraram fotos e prometeram investigar a origem do número de celular, pois aquilo já era considerado invasão de privacidade e vigilância ilegal. O que eles descobriram na investigação me chocou profundamente. O número era realmente descartável, mas a persistência e a natureza do assédio levaram a uma prisão dias depois. O responsável era um homem de 30 anos chamado Mateus, que morava a poucas quadras da minha casa. A polícia descobriu que ele era viciado em redes sociais, monitorando comentários e grupos relacionados a conteúdo de terror. O meu erro, o que me marcou como alvo, foi o meu entusiasmo pelos vídeos daquela tendência viral de 2018, que eu achava engraçada e compartilhava com as minhas amigas. Mateus usou a fantasia do Arlequim e o conceito da tendência viral como um método de assédio psicológico, uma forma de testar as reações das vítimas ao medo. Ele estudou meus padrões, minha rotina e minhas vulnerabilidades antes de intensificar o ataque. O pior não era o assédio em si, mas o plano final dele. Os investigadores encontraram anotações detalhadas sobre planos de sequestro de várias mulheres, e eu era a próxima da lista. Meu interesse por uma brincadeira online quase me custou a liberdade. Aquele caso marcou a primeira vez que as autoridades ali na região reconheceram esse tipo de predação, usando uma tendência online como arma para aterrorizar pessoas que, como eu, só queriam se divertir um pouco com vídeos de sustos. A prisão de Mateus trouxe um alívio imediato, mas a sensação de segurança demorou muito para voltar. As semanas seguintes foram difíceis. Eu me mudei daquela casa o mais rápido que pude, e mesmo depois, ainda olhava por cima do ombro toda vez que voltava do trabalho. A cada barulho estranho, eu congelava. Entendi que o trauma não estava apenas na figura assustadora do Arlequim, mas na violação da minha privacidade e na certeza de que eu estava sendo monitorada de perto por um tempo considerável. Eu me senti ingênua por ter rido tanto daquela tendência viral, sem nunca imaginar que predadores reais a usariam como isca e método de terror. O julgamento dele levou um bom tempo, mas o fato de as autoridades terem reconhecido o uso da tendência viral como parte de um esquema de assédio e sequestro foi crucial para o caso. Para mim, isso foi quase tão importante quanto a própria prisão, pois validou o meu medo e deu um nome para aquele novo tipo de ameaça digital que se materializava na vida real. Hoje, eu sou muito mais cautelosa com o que eu consumo ou compartilho na internet, especialmente quando envolve conteúdo de terror ou sustos. Eu sobrevivi, e isso me deu uma força que eu não sabia que tinha. A história do Arlequim me ensinou que a linha entre a brincadeira online e o perigo real é muito mais fina do que a gente imagina, e que devemos confiar no nosso instinto, mesmo que os outros achem que estamos sendo paranoicos.
Minha vida nunca foi sobre grandes eventos, mas sim sobre a rotina, e eu adorava isso. Mãe solteira de um garotinho que na época tinha apenas 4 anos. Meu mundo girava em torno dele, dos horários da creche, das compras de supermercado e da luta diária para dar conta de tudo sozinha. Eu tinha 26 anos e a minha maior ambição era garantir a felicidade e a segurança do meu filho. Morávamos em uma casa pequena, no subúrbio, e a entrada era estreita, com um portão que dava direto para a calçada, onde as pessoas passavam o tempo todo. Eu nunca tinha ligado para o movimento da rua, até que um dia ele parou bem na minha porta, e não foi de uma forma gentil. Lembro que era uma tarde de terça-feira. O sol estava forte e eu tinha acabado de chegar do trabalho, exausta, contando os minutos para buscar meu filho. Quando tentei abrir o portão, notei que um grupo de uns 3 ou 4 adolescentes estava parado ali, bloqueando completamente a passagem, com uma luz de ring light apontada para eles e o celular gravando. Eles estavam super concentrados, provavelmente filmando alguma dancinha ou desafio para o TikTok, e não notaram minha presença. Pedi licença 2 vezes, mas eles me ignoraram. Na terceira vez, já estava impaciente e minha voz saiu mais firme. Eu apenas disse que precisava entrar. Foi quando o problema começou. Um deles virou o celular na minha direção e disse, em um tom de deboche que me irritou na hora, que eu era uma Karen e que era para eu relaxar. Aquilo me pegou de surpresa. Eu nem sabia exatamente o que significava, mas sabia que era um insulto. Eu insisti que eles saíssem e a discussão escalou rápido, com eles me filmando e rindo de tudo que eu falava. Eu estava cansada, estressada e só queria entrar na minha casa. Naquele momento, não podia imaginar que aqueles poucos segundos de gravação iriam virar a minha vida de cabeça para baixo, de um jeito que demorou anos para eu conseguir me recuperar. Aquele vídeo seria o começo de um pesadelo. No dia seguinte ao confronto, eu já tinha esquecido o incidente. Para mim, era apenas mais uma situação chata do dia a dia. Eu tinha coisas mais importantes para me preocupar, como as contas a pagar e meu filho. Mas, na manhã seguinte, tudo começou a mudar de um jeito estranho. Eu estava no trabalho e comecei a receber uma chuva de mensagens no meu celular, de amigas, conhecidos, até mesmo pessoas que eu não falava há anos, todas me perguntando a mesma coisa, se eu tinha visto o vídeo. Eu não fazia ideia do que elas estavam falando, até que uma colega me mandou o link. Senti um frio na espinha quando vi meu rosto na tela. O vídeo tinha uns 15 segundos, não mais do que isso, e estava completamente fora de contexto. Eles tinham editado de forma agressiva, cortando a parte em que eu pedia licença educadamente e só mantendo o momento em que eu parecia irritada, exigindo passagem, seguido pelos gritos e o insulto de Karen que eles jogaram. A música de fundo era tensa, dramática, e a descrição era cheia de raiva, me rotulando como a típica mulher branca privilegiada que odeia adolescentes. Fiquei em choque, as mãos tremiam. Quando olhei os números, o pânico me atingiu. O vídeo tinha milhões de visualizações em poucas horas e milhares de comentários, a maioria esmagadora de ódio puro. As pessoas me chamavam de nomes horríveis, me desejavam o pior, faziam ameaças abertas e gratuitas. Eu tentava respirar, mas era como se o ar não entrasse nos meus pulmões. Fui para o banheiro e desabei em lágrimas. Tive que me controlar rapidamente, pois eu não podia perder o emprego, mas a minha cabeça já estava a 1000 por hora, pensando no que aquilo significava. Tentei argumentar nos comentários, explicando o que realmente aconteceu, mas minhas palavras se perdiam no mar de ódio. Ninguém queria a verdade. Eles queriam apenas um vilão para odiar. O pior estava por vir, pois o assédio não ficou apenas na internet.
No final da tarde, fui buscar meu filho na creche e notei olhares estranhos. Uma mãe cochichou algo para a outra e as duas riram, olhando na minha direção. No supermercado, a mesma coisa. As pessoas me reconheciam, pegavam o celular e fingiam que estavam falando com alguém, mas na verdade estavam me filmando, gravando. Uma delas chegou a me confrontar, me chamando de nojenta e dizendo que eu deveria me envergonhar. Eu comecei a viver com medo constante, olhando para trás o tempo todo, sentindo-me nua, exposta, como se a minha vida não me pertencesse mais. O auge dessa loucura aconteceu poucas semanas depois. O vídeo original continuava viralizando e, mesmo que eu tentasse ignorar, o mundo real me lembrava a cada instante. Eu já tinha sido forçada a desativar todas as minhas redes sociais, mas isso não adiantava muito, pois as pessoas criavam perfis falsos com meu nome e postavam fotos minhas, ou simplesmente me marcavam nos comentários dos posts originais. O meu endereço residencial, o nome do meu filho, o local onde eu trabalhava, tudo foi jogado na internet. A gota de água foi quando comecei a receber entregas de comida podre e objetos estranhos na minha porta. Tudo pago com cartões clonados ou anônimos. E o pior, ameaças escritas à mão que encontrava na caixa de correio. Eu estava no limite, não dormia direito, sentia a ansiedade me consumir. Fui até a polícia, mas eles disseram que era difícil rastrear o assédio virtual e que eu deveria apenas tentar me afastar das redes. Um conselho impossível de seguir, já que o problema tinha saído da tela e vindo parar na minha vida. Eu passei a ter medo de sair de casa. Certo dia, levei meu filho a um parque e percebi que um grupo de jovens estava me seguindo, filmando e fazendo piadas. Meu filho, que estava brincando tranquilamente, me viu nervosa e perguntou por que aquelas pessoas estavam rindo da mamãe. Meu coração se partiu em 1000 pedaços naquele momento, pois eu percebi que a minha reputação destruída estava começando a afetar a vida dele também. Decidi que não podia continuar assim. Liguei para uma amiga que entendia de tecnologia e ela me ajudou a recuperar as imagens completas da câmera de segurança da minha casa, que gravou todo o incidente. E gravação mostrava claramente que eu pedi licença 3 vezes e que só perdi a paciência depois que eles me ignoraram e viraram o celular na minha cara para me insultar. A prova da minha inocência estava ali, irrefutável. Publicamos o vídeo completo com a data e hora da ocorrência e a reação foi imediata. Alguns portais de notícias pequenos começaram a repercutir a verdade, mas o estrago já era gigantesco. Enquanto a verdade se espalhava lentamente, o vídeo manipulado continuava sendo compartilhado em um ritmo muito maior. As pessoas que espalharam o ódio em massa simplesmente sumiram ou fingiram que nunca comentaram nada. Não houve desculpas, não houve retratação, apenas o silêncio covarde de quem destruiu uma vida e seguiu em frente para o próximo alvo. A verdade salvou a minha reputação para alguns, mas a marca da Karen ficou para sempre. Uma cicatriz invisível que afetou cada parte da minha vida. Eu passei a viver em constante estado de alerta e a desconfiar de qualquer estranho com um celular na mão. Passaram-se mais de 3 anos desde aquele dia e, embora a tempestade tenha diminuído, o impacto psicológico permanece profundamente enraizado. Depois de expor a verdade, algumas pessoas até pediram desculpas, mas a maioria simplesmente virou a página, como se a minha reputação fosse um mero entretenimento descartável. Eu tive que me mudar, trocar de número de telefone e procurar ajuda profissional para lidar com o trauma e a paranoia que se instalaram. Minha terapeuta me explicou que eu desenvolvi um transtorno de ansiedade generalizada, fruto daquele linchamento virtual que se tornou real. Mesmo hoje, quando estou em um lugar público e vejo alguém apontando um celular, sinto um arrepio e a necessidade de me esconder.
O medo de ser filmada de novo, de ter minha vida novamente distorcida e jogada na internet, é uma sombra constante. O custo desse episódio foi altíssimo. Eu perdi a minha sensação de segurança, a minha capacidade de confiar nas pessoas e, por um tempo, a alegria de viver a vida simples que eu tinha antes. Aprendi da pior forma possível como a cultura do cancelamento pode ser implacável, operando com base em meio contexto e pura maldade, e como a desinformação se espalha muito mais rápido que a verdade. Hoje, meu filho está mais velho e eu tento o proteger ao máximo desse mundo digital tóxico. O que resta de tudo isso é a certeza de que a internet é uma ferramenta poderosa, mas nas mãos erradas ela pode ser uma arma destrutiva, capaz de apagar a vida de alguém em apenas alguns segundos virais. Eu sou a prova viva de que a verdade, por mais que tente ressurgir, nunca é forte o suficiente para desfazer completamente o que o ódio coletivo e a mentira construíram. Eu sempre fui um cara que confiou demais nas pessoas. Nunca tive muita malícia ou aquele pé atrás que a vida ensina a gente a ter. Acho que por isso, o que aconteceu naquele ano me pegou de surpresa e serviu como um balde de água fria. Eu morava em uma cidade relativamente tranquila, daquelas em que a gente ainda tem o costume de ir no parque fazer exercício sem se preocupar muito. Meu ritual era correr todo dia no mesmo lugar, um parque grande que ficava mais vazio no final da tarde, quando o sol já estava se pondo. Foi exatamente em uma dessas corridas, em uma terça-feira, que perdi meu celular. Devia ter caído do bolso da bermuda, mas só percebi quando cheguei no carro e procurei pelo aparelho para ligar o rádio. Voltei correndo, desesperado, procurando por todo canto, mas nada. O parque estava praticamente deserto, só tinha meu carro e mais uns 2 ou 3. Aquilo me deu um frio na barriga, porque o celular não era só o aparelho. Ele tinha fotos, senhas e muita coisa importante da minha vida profissional. Cheguei em casa, pedi o celular da minha esposa emprestado e tentei me ligar. Chamava, mas ninguém atendia. Comecei a pensar que já era, que algum mal-intencionado tinha levado. Foi quando, cerca de 1 hora depois, uma notificação apareceu no celular dela. Era no Facebook, uma mensagem de alguém chamado Luiz, que dizia ter encontrado o aparelho e estava procurando o dono. O alívio foi instantâneo, uma sensação de que a honestidade ainda existia. A foto de perfil do tal Luiz parecia normal, um cara de meia idade, com óculos, parecia gente boa. Mandei uma mensagem agradecendo e perguntando como a gente podia fazer para pegar o celular de volta. Ele respondeu de forma muito educada. Disse que já estava em casa e que a gente podia marcar. Comecei a conversar com o Luiz pelo Messenger e a tensão foi crescendo conforme a gente tentava combinar a entrega. Eu sugeri que nos encontrássemos no dia seguinte, de manhã em uma cafeteria movimentada, perto do meu trabalho. Achei que seria o mais seguro e cômodo para os dois. Mas ele começou a dar desculpas. Disse que trabalhava em um esquema de plantão, que só tinha tempo livre de madrugada e que, estranhamente, o único lugar que ele podia ir era no próprio parque onde encontrou o celular. Aquilo já acendeu uma luz amarela na minha cabeça. Tentei argumentar, falei que podia buscar na casa dele, que eu pagava o táxi ou até dava uma recompensa maior para ele se esforçar um pouco, mas ele foi irredutível. A insistência dele em marcar o encontro especificamente à meia-noite em um parque que, a essa hora, era totalmente escuro e isolado, começou a me incomodar seriamente. Minha esposa me alertou na mesma hora, disse para eu esquecer o celular e bloquear, mas eu estava com a cabeça dura. Pensava em todos os meus dados e, no fundo, queria muito acreditar que o Luiz era só uma pessoa com uma rotina complicada, mas de boa índole.
Ele percebeu minha hesitação e mandou mais algumas mensagens, parecendo muito gentil, até mesmo um pouco carente de atenção, falando que ele não era nenhum bandido e que só queria ajudar. Ele disse para eu ir sozinho, garantiria que não teria problema e que a gente faria a troca rápida. Aquela insistência em ser à noite e no parque isolado era, no mínimo, bizarra. Pensei muito e, no final, a teimosia e a vontade de recuperar o aparelho falaram mais alto. Eu decidi ir, mas tomei algumas precauções. Liguei para um amigo e contei toda a história. Disse o lugar exato, a hora, e falei que se ele não me ligasse em 20 minutos após a hora marcada, que acionasse a polícia. Meu amigo me chamou de louco, mas concordou em me esperar. No dia do encontro, senti meu estômago revirar o dia todo, mas me mantive firme na decisão. Saí de casa por volta das 11h40 da noite. O caminho até o parque foi estranho. Cada farol vermelho parecia um aviso para eu voltar. Quando cheguei lá, o lugar estava exatamente como imaginei. Uma escuridão quase total, apenas a luz fraca dos postes na beira da estrada e o silêncio pesado da madrugada. Parei o carro o mais perto possível da entrada e peguei o celular da minha esposa para avisar o Luiz que tinha chegado. Ele respondeu rapidamente, e o que ele pediu foi a cereja do bolo da minha desconfiança. Ele disse para eu deixar o carro e andar pela trilha principal por cerca de 200 metros. Ele falaria por onde seguir e, quando eu chegasse no local, ele me daria o celular. O pedido para eu me afastar do carro e entrar na escuridão do parque foi o ponto em que minha racionalidade quase me fez dar meia volta e ir embora. Mas o impulso de resolver aquilo de uma vez e a teimosia de não querer admitir que eu estava errado me fizeram abrir a porta. Deixei o pisca-alerta ligado, mas para dar a impressão de que eu ia voltar logo do que por qualquer utilidade real. Respirei fundo e comecei a caminhar na trilha de terra que seguia para dentro do parque. A escuridão era cortada apenas pela luz da lanterna do celular da minha esposa, que eu mal conseguia segurar de tanto que minhas mãos tremiam. Eu andei os 200 metros conforme o Luiz tinha mandado, sentindo o silêncio ser quebrado apenas pelos meus próprios passos no cascalho. Tentei ligar para ele, mas ele não atendeu. Apenas mandou uma mensagem de texto dizendo: mais um pouco. Vire à esquerda na próxima árvore grande e entre na mata fechada. Estou esperando lá. Aquilo foi demais. Um balde de gelo. Entrar na mata fechada à meia-noite em um lugar isolado para encontrar um completo estranho. Minha mente começou a gritar, dizendo que aquilo não era um encontro para devolver um celular, era uma emboscada. Eu parei na beira da trilha, olhando para a escuridão absoluta que era a entrada da mata. Meu corpo todo ficou tenso e comecei a sentir o suor frio escorrendo pela nuca. Eu já estava pronto para gritar um xingamento e correr de volta para o carro, mas congelei no lugar. Foi quando ouvi o barulho. Não era o vento nas árvores, era o som de passos apressados e galhos sendo quebrados, vindo da escuridão densa, na direção que o Luiz tinha me mandado entrar. Em pânico, virei a lanterna rapidamente para a mata e, no foco fraco, consegui ver vultos. Eram dois, se movendo rápido, saindo da escuridão e se dirigindo diretamente para mim. Os vultos pareciam grandes e a intenção deles era clara: me abordar. O terror me atingiu com força total. Não pensei em mais nada, nem no celular, nem no meu amigo esperando em casa, só na urgência de escapar. Abandonei a lanterna e o celular que eu segurava. Virei e disparei a correr de volta para a estrada, em direção ao meu carro. Corri como nunca tinha corrido na vida. O coração parecia que ia saltar pela boca, e o medo de ser alcançado me deu uma força que eu nem sabia que tinha. Cheguei no carro, destravei a porta na primeira tentativa. Entrei e dei partida imediatamente, sem sequer olhar pelo retrovisor.
Saí cantando pneu, fugindo daquele parque como se o diabo estivesse me perseguindo. Dirigi por vários minutos sem rumo, apenas me afastando, até que finalmente consegui parar em um posto de gasolina bem iluminado. Só ali consegui respirar de verdade. Eu estava tremendo, suado e com a certeza absoluta de que caí em uma armadilha premeditada. Fiquei me perguntando o que aqueles homens fariam comigo. A intenção não era só roubar, senão o Luiz teria me pedido para entregar o aparelho em um lugar menos suspeito. Era algo muito pior. Liguei para meu amigo e mal consegui falar. Apenas disse que estava bem e que ele podia esquecer o que combinamos. Voltei para casa naquela madrugada, ainda em estado de choque, mas aliviado por estar vivo. Contei a história para minha esposa, que, claro, me deu a maior bronca, mas depois me abraçou forte. No dia seguinte, a primeira coisa que fiz foi bloquear completamente meu chip e entrar em contato com a operadora para dar o celular como roubado. Eu estava convencido de que o aparelho tinha sido levado pelo tal Luiz e os comparsas dele. Foi uma noite horrível. E eu só pensava no quão perto eu estive de me tornar mais uma vítima de um crime grave. Meu erro foi ter ignorado todos os sinais de alerta por causa de um objeto material. A surpresa veio 2 dias depois, de uma forma totalmente inesperada. Recebi uma ligação da minha amiga Patrícia. Ela me contou que tinha encontrado o meu celular. Eu não estava entendendo nada e perguntei como assim. Ela explicou que o aparelho estava com a mãe dela, que é uma senhora que mora perto do parque. A mãe da Patrícia tinha saído para passear com o cachorro na manhã seguinte ao dia que perdi. Encontrou o celular no gramado, perto da pista de corrida, e o levou para casa. Quando ligou o aparelho, viu o número de emergência da Patrícia na tela de bloqueio e a chamou. Patrícia me devolveu o celular no mesmo dia. A sensação de alívio e confusão me atingiu em cheio. Afinal, se o celular estava com a mãe da Patrícia, quem era o Luiz? Eu ainda tinha as mensagens dele no celular da minha esposa e elas eram assustadoras, com o pedido para eu entrar na mata fechada. Ficou claro que, enquanto a mãe da minha amiga encontrava meu celular por acaso, o Luiz estava usando a publicação no Facebook como isca para uma emboscada que não tinha nada a ver com o aparelho em si. Até hoje, a dúvida persiste. Quem eram aqueles 2 homens que saíram da mata e o que eles pretendiam fazer comigo? Eu tenho a certeza de que a intenção era me sequestrar, roubar ou algo muito pior. O celular foi devolvido, mas a lição ficou. A internet pode parecer inofensiva, mas ela é o campo de caça perfeito para lobos disfarçados de anjos.